O governo brasileiro vai investir em tiro, porrada e bomba, ou seja, agora o investimento vai ser centralizado em indústria de defesa, vai ser centralizado, direcionado, expandido e aquela pergunta: nós vamos fazer bomba atômica? Esse conteúdo aqui que saiu no SBT News me levantou muitas questões com relação ao tema dissuasão. Dissuasão, quando você ouve essa expressão em outros países, principalmente vindo da Rússia, tem relação com arma nuclear. Será que o Brasil vai desenvolver arma atômica? Aí o negócio vai ficar super poderoso. Vamos ver o que está por detrás desse vídeo aqui, porque é no mínimo interessante aí. Vamos lá, começando aí um react. O sbtnews.com.br, vou mostrar aqui para você uma imagem, um print da reportagem. A Ariane cita nesse texto, Tensão Global faz Lula mudar discurso e apostar em indústria de defesa, mostra falas, ela traz falas do presidente Lula, mostrando a mudança de tom sobre esse assunto. Ela lembra que no início de março, durante um discurso na Conferência Regional da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o presidente Lula criticou gastos com armamentos naquela ocasião. Mas agora, a dinâmica adotada pelo Palácio do Planalto é outra, a de defesa dos investimentos do Brasil no setor para garantir a preservação da soberania em momentos de instabilidade. Nesse conteúdo da Ariane, ainda há referências a discursos de outros integrantes do governo alinhados com esse novo direcionamento da pauta. No começo da semana, durante a cerimônia de lançamento do catálogo de produtos da Base Industrial de Defesa do Brasil, o vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou, abro aspas, que uma indústria de defesa forte é um seguro de vida para a nação. E aqui eu fecho aspas. Mais informações sobre essa mudança de visão, de tom do governo federal em relação a esses investimentos em defesa, você acompanha então nessa reportagem no sbtnews.com.br ou pelo QR Code que aparece no canto direito inferior aí da sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular. E nós vamos continuar nesse assunto, mas agora com um convidado. Aí tu concorda aí que é um seguro? Eu concordo. E eu acho que o Brasil tinha que ter a bomba atômica, pelo menos umas 10 aí, pra gente ficar menos estressado. Porque tem uma galera que tá querendo tomar conta da Amazônia, isso é papo antigo, né? Desde que eu sou criança que eu ouço história aí que a Amazônia é área internacional e agora a gente tem aí o senhor Trombeta, que já se apropriou da Venezuela, tá de olho aqui nas nossas terras raras. E o que é raro aqui é a gente ficar em paz, né? Porque toda vez tem aquele olhar aqui para tomarem o que é nosso. Vamos ver o que ela fala aqui. Convidado, o Paulo Filho, que é coronel da Reserva do Exército e analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Paulo, muito obrigada pela participação. Bom dia para você. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer falar com você. Prazer é nosso, Paulo. E é muito evidente essa mudança de tom, de posicionamento do governo em relação a esses investimentos em defesa. E aí eu trouxe até uma contextualização. Há uma preocupação com a soberania. Para além das tensões do Irã, há também as ameaças do presidente Donald Trump de intervenção em países da América Latina, também do Caribe. Nesse contexto que a gente vê com mais evidência esse discurso modificado do governo. É importante que se invista mais em defesa para a gente começar, então, nosso bate-papo? Eu não tenho dúvida, Lívia. Nós estamos vivendo um momento de maior conflitividade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A minha geração, a sua geração, nós nunca testemunhamos algo parecido com isso. Desde 1946, o ano de 2024 e 25 se manteve, foi o ano em que houve mais conflitos armados entre Estados. 61 conflitos armados entre Estados em 2024. Nós temos a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, que daqui a 9 dias chegará à marca de 1.500 dias. Nós temos o conflito no Irã, nós temos a intervenção militar muito recente dos Estados Unidos na Venezuela, guerra entre Paquistão e Índia, entre Tailândia e Camboja, inúmeros conflitos na África. Então, infelizmente, nós vivemos um momento de grande conflitividade. Todos os países do mundo, a maior parte dos países do mundo, está aumentando seus investimentos em defesa. Todas as regiões do globo, num levantamento feito pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, aumentaram seus investimentos em defesa, porque sentem que devem amparar a sua própria proteção, a sua própria defesa, nos seus próprios meios, né? Não podem confiar a defesa dos seus países a terceiros. Então, nesse Isso é algo importante. E uma coisa até que eu boto aqui de forma crítica. Eu vi muita gente comentando aí do meio militar de que eles querem só trabalhar com equipamentos da OTAN. Cara, acorda, né? Acorda, né? Pelo amor de Deus. Aí começa a frescura. Tu tem que ter equipamento que você não tenha dor de cabeça. Não adianta você... Aí, tá com gripe aí. Agora podemos... Primeiro gripe construído no Brasil. Mas já estava vendo que o míssil
vem de várias regiões, as tecnologias, chip, tem um monte de coisa, alguns equipamentos de radar. Aí não dá. A gente tem que ter autonomia de construção. É fazer do A a Z inteiramente aqui. Né? Depender do chip, pro míssel sair, tem que ter um chip que vem lá dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai invadir aqui, e aí como é que fica? Você tá entendendo? A gente precisa de um chip que tem lá na China. Aí a China vai tomar o Brasil, como é que fica? Aí você não tem como, né, ter o sistema de defesa ficar eficiente. São coisas que a gente tem que pensar. E quando as pessoas ficam meio bitoladas, já tem que ser no A, no B, no C, não resolve. Também não resolve a gente ter um caça com uma tecnologia de um país da Europa. A gente tem que ter várias tecnologias aqui, porque se der problema com um, tem 2, 3, 4 para pegar de backup. E não ficar num sistema só. Né? Quem tem mais de um, quem tem 2, tem um. Então vamos lá, vamos continuar o vídeo aqui. Contexto, é muito importante que o Brasil desenvolva a sua base industrial de defesa, é muito importante que o Brasil volte a investir uma quantia considerada adequada para a sua própria defesa, nas suas Forças Armadas. Eu gostaria de lembrar que o Brasil investe 1,08% do produto interno bruto em defesa, e isso é menos do que a média da América do Sul. Então o Brasil, que é o disparado maior potência econômica da América do Sul, investe menos do que a metade dos países do próprio subcontinente. Nós não podemos continuar dessa forma, e eu vejo com satisfação essa preocupação do governo em aumentar os investimentos em defesa. Se eu não me engano, o pessoal da OTAN está investindo 5%. A OTAN, 5%. A gente está com 1 ponto, não chega nem a 2%. É ruim. Aí vão falar, mas serve para que as Forças Armadas? Na hora que alguém entrar aqui, tomar tudo que é teu, né, de uma hora para outra você não ter direito a mais nada, aí você vai entender. Ah, mas não me afeta. Afeta sim, porque na hora que tirar a gasolina daqui, a gasolina que você paga lá R$10, ela for para 30, porque estão levando a nossa gasolina, o nosso petróleo, aí você vai se tocar. Né? O dia que as coisas ficarem caras, faltar comida e mais um monte de coisa, aí vocês vão se tocar. Ah, não, é mesmo, me ferrei. Saci fufu na minha vida. E agora, qual jeito? Não tem jeito. Né? Depois que invade aí, tem a galera que literalmente são os gafanhotos aí do planeta Terra. Então vamos ver o resto aqui. Eu trouxe agora há pouco aqui, Coronel, até uma análise, uma reportagem de análise da nossa repórter em Brasília, Ariane Bittencourt, mostrando claramente essa mudança de tom do governo e também de integrantes do governo em relação a essa pauta da defesa, a necessidade de mais investimentos. E aí eu não destaquei na ocasião, mas quero destacar aqui na nossa conversa, uma das falas do ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, falando sobre o quanto o investimento em defesa é estratégico aqui para o Brasil. Vou colocar entre aspas. Na ocasião ele tratava sobre o fato de a indústria brasileira precisar servir para dissuasão, e aqui é muito importante esse ponto, e não para embates com outros países. Porque muitas vezes a gente fala em investir em logística, em armamentos, em defesa no geral, e já se pensa no embate. Mas muitas vezes uma defesa forte é uma forma de evitar com que os embates aconteçam, como forma de desestimular o oponente a agir contra o nosso país, porque a gente está protegido, a gente tem como reagir. É mais ou menos isso que o Múcio quis dizer. E aí, entre aspas, ele fala o seguinte: nós não estamos pensando em enfrentar países. Nós queremos parcerias e não enfrentamentos. E aqui eu fecho aspas. Abro e fecho aspas. É mais ou menos por aí? É mais uma estratégia de dissuasão do que efetivamente de se equipar para o combate? É aí que entra a questão. Dissuasão, na linguagem soberana, é bomba atômica. Alguém invade Coreia do Norte? Não, né? O outro lá não chamou até o Kim Jong-un para lá visitar, falou que ele era um grande homem, porque tinha bomba atômica, né? País pequenininho, o povo lá sofre uma barbaridade, a ultraditadura, aquela lá, o negócio lá é sinistro. Mas alguém se atreve a fazer alguma coisa? Não, porque se ele mandar a bomba dele, o estrago vai ser grande. E ninguém quer pagar para ver. A realidade é essa, né? Os poderosos, de certa forma, se comportam como covardes, porque eles não atacam as grandes potências. Eles só ficam pegando aqueles que não têm como revidar. E a partir do momento que você tem como revidar, a galera bota a viola na sacola e vai encher o saco de outro que não tenha como aí se defender. É exatamente isso, Lívia. A dissuasão, ela repousa em duas condicionantes. Você ter as capacidades militares necessárias
para que o inimigo, o eventual adversário, tema fazer qualquer ação militar contra o seu país e por isso ele não faça isso, e você ter a credibilidade de que você vai transmitir a credibilidade de que você vai usar esses meios militares na sua autodefesa. A comparação é a casa que tem um pastor alemão e a casa que tem um chihuahua. O ladrão, ele dificilmente vai ter coragem de entrar numa casa que tem um pastor alemão, que é a casa que tem um chihuahua, talvez ele entre. Então, corrigindo o colega aqui. Não, um pastor alemão não, tem que ter uma dezena. Aí, tem que ter um monte aí. No mínimo mais de 10 pastor alemão, aí vai ficar bom o negócio. Aí começa a ficar interessante, que vai que um não funciona. Aí tem 9 na fila, aí sim, tem que ter um monte, aí eu fico mais tranquilo. A nossa defesa não pode ser um chihuahua, tem que ser um pastor alemão. Nós temos que criar as capacidades militares de defesa necessárias para dissuadir qualquer eventual adversário de fazer qualquer agressão contra o nosso país. E além disso, Lívia, é muito importante destacar que o investimento na indústria de defesa é um investimento de muita qualidade, porque são indústrias de alta tecnologia que oferecem empregos qualificados, empregos bem remunerados, que desenvolvem tecnologias que são de uso dual na maior parte das vezes, ou seja, podem ser utilizados também em diversas áreas civis, produtos, tecnologias que são utilizadas também em áreas civis. Então, o investimento em defesa rende frutos para o Brasil em créditos de exportação, em impostos que são arrecadados, na produção de empregos de alta qualificação, melhoram a nossa pauta de exportações, incluindo valores de produtos de valor agregado, por exemplo, a aeronave KC-390 Millennium da Embraer, o blindado Guarani da Iveco, e dentre outros inúmeros produtos, radares, drones, produtos, uma extensa pauta de produtos da nossa base industrial de defesa. Então, ao mesmo tempo que você cria as capacidades militares que são necessárias para criar essa dissuasão que vai impedir o conflito, não é para ir à guerra, como você falou, né? Você concordando com o ministro da Defesa, para criar capacidades que dissuadem o inimigo a fazer qualquer ação contra o Brasil, ao mesmo tempo que você cria empregos, desenvolve tecnologias, melhora a nossa pauta de exportações. E do jeito que a galera tá entusiasmada em fazer guerra, né? Então que a gente venda arma para eles, pô. Que vendam mísseis. Tem aí aquele míssil que faz defesa que os Estados Unidos aí exporta para o mundo todo, eles fabricam 90 por ano. Tu acha que nessa treta com o Irã aí já foram quantos aí? Quantos anos de produção já foram aí eliminados, né? A situação tá caótica, então quem sabe o Brasil começa a exportar e ganhar dinheiro nessa história aí, porque é uma verdade isso aqui. Por que determinadas nações são viciadas em fazer guerra? Porque as pessoas que estão nos bastidores do poder são os donos da indústria armamentícia. Até aquele filme lá, O Senhor das Armas, quem não viu, dá uma olhada no filme. Com Nicolas Cage, é importante ver aquilo lá. E você refletir. Então, se a gente for produzir para exportar, que a gente lucre com isso. E que ninguém resolva encher o nosso saco aqui. Que nos deixe em paz. Quer alguma coisinha? Tá, te vendo uma bomba aí para vocês ficarem aí se destruindo. O pessoal gosta disso, vai fazer o quê? Não tem como mudar a cabeça dessa galera aí. São viciados nesse negócio, então que a gente venda o que eles estão precisando. Coronel, eu vou correr em Brasília, mas peço para o senhor continuar conosco. Inclusive, hoje eu estou falando tanto que eu estou ficando até rouca. Peço para o senhor continuar conosco, porque essa imagem que eu vou mostrar agora de um evento que está acontecendo tem relação, inclusive, com a nossa discussão aqui. Quem fala nesse momento, nesse evento, é um evento de apresentação da primeira aeronave supersônica produzida no Brasil, o caça F-39E Gripen. Nesse momento, quem fala é o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Vamos acompanhar só um trechinho e eu já volto a falar com o coronel. É difícil fugir dos clichês e não ser repetitivo. Por isso, com a responsabilidade de ser ministro da Defesa do Brasil, tento trazer palavras de incentivo à nossa indústria e aos nossos militares, em especial aos da Força Aérea Brasileiras, que são a maioria aqui em Gavião Peixoto. O plano de entrega de aeronaves do projeto FX-2 Gripen fazia previsão de contemplar em 2026 as primeiras aeronaves produzidas no Brasil. Portanto, essa entrega é uma realidade no dia de hoje. Estamos aqui para testemunhar esse feito histórico e nos emociona e permite a todos um sentimento de orgulho pela responsabilidade cumprida.
O projeto X-2 Gripen garante maior capacidade de defesa aérea ao Brasil. Em seu escopo, foi definida a aquisição de 36 aeronaves, além de simuladores de voo, estações de planejamento, integrações de sensores, armamentos, desenvolvimento e apoio logístico inicial. Além disso tudo, uma das maiores aquisições está no acesso à tecnologia de ponta, que permite ao Brasil ser alavancado à posição de fabricante. Isso permite à nossa defesa aérea a possibilidade de transferência de tecnologia, além de maior autonomia logística e de manutenção. Esse feito foi possível graças ao empenho do governo federal, ao esforço da Força Aérea Brasileira e à parceria da Saab e Embraer, sendo que para a escolha da aeronave Gripen foram levados em consideração, entre outros aspectos, os requisitos referentes ao menor custo operacional. Vamos voltar então com o Coronel. Coronel Paulo, olha que timing, hein? A gente está falando sobre esse assunto, a gente conseguiu correr em Brasília, acompanhar um pedacinho desse evento, da apresentação dessa primeira aeronave supersônica. Cara, não se esquece de se inscrever no canal e dar o like, hein? Desse discurso do ministro da Defesa, sobre o qual estávamos falando agora há pouco, inclusive. E aí eu te faço mais uma pergunta justamente nesse sentido. Existe essa importância logística e militar de um fato como esse, que é essa apresentação dessa primeira aeronave supersônica produzida no Brasil, e tem o apelo econômico disso também, porque é um modelo que serve também para negociações com o mundo, imagino, né? Sim, Lívia, parece que nós combinamos, né? A fala com o que o ministro da Defesa iria falar. É exatamente isso. Veja, nós estamos produzindo pela primeira vez, né, em colaboração com a Saab sueca, né, um caça supersônico em território nacional. É evidentemente que essa produção lá pela Embraer em Gavião Peixoto, ela transfere tecnologia. Então, engenheiros, mecânicos, especialistas, técnicos de diversas áreas do conhecimento industrial estão sendo treinados, né, estão incorporando tecnologias que a partir daí podem gerar novos produtos, né, novos produtos de defesa e novos produtos de uso civil, né? A Embraer é uma prova disso, que produz aeronaves comerciais e aeronaves militares, né? Então, isso é muito importante para o país, para a tecnologia, para a indústria brasileira. E, ao mesmo tempo, gera oportunidades comerciais. O Brasil tem potencial para se transformar em um fornecedor de sistemas e materiais de emprego militar para os países sul-americanos, para os países africanos. Nós temos condições de competir nesse mercado. Um país com uma estatura econômica menor que a nossa, a Turquia, é um grande exportador de sistemas e materiais de emprego militar. Então, se a Turquia consegue fazer isso, se Israel consegue fazer isso, por que não o Brasil pode se inserir nesse mercado? Então... É isso aí! Bora vender tiro, porrada, bomba pra galera. O mundo precisa. Vamos vender aqui pra América do Sul inteira. Já pensou? América do Sul inteira. E a gente, inclusive, parar de ficar comprando arma dos outros países. Porque eu tava vendo até o pessoal do BOP usa arma acho que, se eu não me engano, é de Israel. Não, tem que usar arma BR, pô. A gente não tem produção, tem a Taurus aí. Vamos fazer mais empresa disso aí. Quem sabe a nossa bolsa, né, fique mais robusta. Que a gente não fique só em Vale, Petrobras, que a gente tenha um Armabras aí, ir lá subindo na bolsa, voando, porque a galera quer se destruir. Então, o que a gente faz? A gente ganha dinheiro nessa história aí. Eu acho que é um caminho. É importante esse passo que está sendo dado. Eu saúdo aí a reportagem do SBT News por esse time, né? A gente está conversando sobre isso neste momento e gostaria de convidar todos, né, que nos assistem a meditarem sobre esse assunto, sobre a importância de desenvolver a defesa do Brasil, de dar melhores condições às Forças Armadas para que elas tenham essa capacidade de dissuasão, para evitar que essa conflitividade toda que está chegando ao mundo, causando tanto sofrimento em tantos lugares do mundo, não chegue ao nosso país, porque e que para isso aconteça, nós temos que ter uma grande capacidade dissuasória, com o fornecimento dos meios necessários às Forças Armadas e com a construção de uma base industrial de defesa forte. Tu vê a colocação, né? Para não dar ruim aqui, a gente tem que, né, se preparar. Vamos nos preparar, nos estruturar. Eu sou a favor do Brasil ter cogumelos, né, foguetes de cogumelo, e a nossa indústria se desenvolva nesse sentido e que nós exportemos para o mundo. Se vão fazer a Terceira Guerra Mundial, então que usem as nossas armas. Vão fazer o quê, gente? Né? A gente não pode ser só pai do futebol, do commodity. O mundo está querendo o quê? De repente, quando a gente começar a faturar muito nesse sentido, o pessoal começa a pensar, caramba, o Brasil está se dando bem, vamos parar um pouco de fazer guerra? Quem sabe a paz não vem de um movimento como esse? Todo mundo começar a focar, a construir o seu próprio. Aí quem ganha dinheiro com a instauração de guerras, de repente, fique
desanimado e pensa assim, eu não vou faturar tanto quanto antes. Quem sabe aí o mundo ganha uma nova direção, ou quem sabe o mundo comece a investir em coisas tal como medicina mais avançada, cura de doenças, e a gente não fique só focando em tiro, porrada, bomba. Vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever, esse canal é novo aí, e a gente se vê a qualquer momento.